Pessoal, tudo bem? Marcelo de Jagum aqui falando. Como eu tinha falado para vocês, eu vou dar início hoje a uma série de vídeos que fala sobre os orixás, tá? E o primeiro vídeo, eu vou falar sobre Exu, que é o primeiro orixá do panteão, é aquele que inicia, é aquele que começa o xirê, né, dentro do panteão iorubá, além de efetivamente tudo aquilo que você precisa fazer dentro de um rito, você precisa agradar Exu, né? Então, algumas casas, dependendo da sua nação, não saúdam Exu no xirê, dentro do xirê, como é o caso da minha, mas nós fazemos o ritual inicial, onde Exu é saudado, né? Onde Exu é reverenciado, para que tudo corra bem, para que ele seja agradado, apaziguado, e que não faça nenhum tipo de traquinagem durante o ritual. Exu, por conta disso, ele é tido como um orixá muito matéria, né? Então ele é muito parecido com nós, conosco, né? Os seres humanos. Então ele é muito responsável por todo aquele caráter mais é, é, melindroso, aquele caráter mais que você tem que ter cuidado na hora de cuidar, na hora de falar, porque ele pode, se ele não for muito bem tratado, gerar um problema de comunicação. Ele inicialmente foi, até hoje, né? Há muitas casas que associam Exu ao diabo cristão. Mas isso a gente precisa deixar bem claro, que dentro da cultura iorubá, o diabo não existe. Isso é uma invenção da cultura cristã ocidental, e todo esse caráter diabólico, né, do cristão, do Exu, ele não, na verdade, ele não existe. Passou a ser muito visto dessa forma, principalmente porque Exu, por ser tratado uma entidade mais próxima de nós, ela era muito recorrida, né, pelos escravizados no momento de dor, no momento de luta, no momento de necessidade. Então, muitos padês, né, muitas comidas eram colocadas, eram agrados feitos a Exu para proteção, principalmente dos escravizados, em relação aos senhores de engenho, em relação aos capatazes. Então, isso ficou muito comum, né, que dentro da cultura ocidental, que a partir do momento que você está sendo atacado magicamente por algo que é contra você, então, na verdade, do ponto de vista, o bem para um é um mal para o outro. Então, essa dicotomia bem e mal, ela é muito relativa, né? Porque o que eu faço, por exemplo, eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Por exemplo, você quer passar num concurso público. Você está precisando, ou mesmo, não precisa de concurso público, vamos dizer, numa promoção. Tem uma promoção, né, na sua empresa e você deseja muito aquele cargo, aquela função. Porém, existem outras pessoas que também estão almejando o mesmo cargo e são tão competentes quanto você. Ou não. Porém, vamos dizer que você seja professante, né, do Candomblé, que você seja adepto do Candomblé, e aí você quer uma ajuda de Exu no sentido de que ele consiga tirar toda a energia negativa que esteja ao redor daquela pessoa, ou que efetivamente as coisas para você corram da melhor forma possível, se for do seu merecimento. Porque também, se não for do seu merecimento, não adianta fazer nada que a gente não consegue mudar o nosso destino. Tá? E isso é uma coisa que meu ponto de vista sempre, como eu falo para vocês, essa questão de tomar lá da cá,
eu vou fazer isso para Exu, para que Exu me dê aquilo, isso é algo que eu não concordo, efetivamente, porque se fosse assim, os zeladores não teriam problemas, né? Porque sempre estaríamos recorrendo ao orixá para conseguir alguma coisa. E isso não é verdade. Tudo aquilo que você tem merecimento, você vai ter. É óbvio que existe magias não muito saudáveis, aonde você pode alterar o rumo da, da, da roda, eu diria. Porém, tudo aquilo que você faz volta em triplo ou dobro, dependendo da cultura que você esteja. Se você for dentro do paganismo, por exemplo, existe a lei tríplice, que é onde tudo aquilo que você faz volta em triplo para você. Dentro, por exemplo, do kardecismo, existe a lei do retorno, que tudo aquilo que você faz volta em dobro para você. Então, isso, na verdade, é muito relativo. Então, se você faz o bem, você vai ter o bem. Se você faz o mal, você vai ter o mal. Enfim, então, do ponto de vista do colonizador, quando você tem uma entidade ou uma magia sendo trabalhada contra você, contra bem, entre aspas, aí, você, obviamente, você vai ver aquilo ali como sendo um ser demoníaco, como sendo algo ruim. Então, começou-se a associar a figura de Exu a algo negativo. Outro ponto também, isso aí a gente já vendo lá em África, que você tem pessoas que efetivamente foram missionários, em sua maioria evangélicos, que chegam até as tribos e enxergam os deuses, né? Obviamente, eles têm que fazer algum tipo de associação. Alguns deuses eles são, de alguma forma, benevolentes, como Iemanjá, Oxum, Nanã, que é visto como algo... Iemanjá é o orixá que cuida das mulheres, da maternidade, Oxum da beleza, enfim. Mas eles precisavam ter alguém ou alguma divindade associada ao diabo. Obviamente, teria que ter isso. E o escolhido foi Exu. Então, desse ponto de vista também, Exu, infelizmente, ele foi escolhido 2 vezes negativamente. Sendo assim, toda essa carga de Exu, né, que é dado contra Exu, ela perdura até os dias de hoje. Tanto que se você for numa loja de produtos religiosos, por exemplo, você vai ver que até as entidades, né, da Umbanda, os Exus Egum, por exemplo, eles são associados a figuras com chifre, com rabo, com pata de bode, toda aquela imaginária que se tem do diabo cristão. Até mesmo as cantigas, né, onde você tem as cantigas associadas à mulher do diabo e por aí vai. Errado, certo? Não estou aqui para opinar sobre isso, tá? Só que eu acho que esse tipo de associação, ela contribui para que a religião ela seja cada vez mais incompatível com os valores ditos cristãos. Tá? E isso, se a gente quer ser aceito de alguma forma, não que isso vá efetivamente fazer diferença, né? Porque já temos anos aí de religião aonde cada um precisa ter o seu ponto de vista. Mas vivemos no mundo político. Vivemos num mundo que, se você tiver no poder alguém que, apesar do Estado ser laico, né, que é algo que a gente está aí a todo instante tendo que relembrar, mas se você tiver no poder um comando que se simpatize mais pelas religiões evangélicas, por exemplo, e você tem uma religião que enaltece aquilo que é negativo para ela,
então com certeza vamos ter problemas. E ainda mais quando esse tipo de associação é indevida. Então, isso tudo faz com que cada vez mais sejamos perseguidos. Enfim, meu ponto de vista, ok? Bom, voltando aí para Exu, Exu é um orixá que, como todo orixá, ele pode ter filiação, tá? Isso também é uma outra situação também que a gente precisa ter cuidado, porque com a ascensão dos ritos da religião Yorubá tradicional, você tem aí uma associação de iniciação aonde você não necessariamente você teria uma filiação. Você pode se iniciar para qualquer orixá que você quiser, tá? Certo ou errado, também não estou aqui para discutir isso. Porém, dentro da minha casa, dentro do meu rito, existe sim filiação, eu acredito nisso, onde cada ser humano ele é criado com elementos do seu ori associados a determinados orixás, e com isso você tem, obviamente, uma harmonização com aquele orixá. Então, por exemplo, quando você tem um ori que efetivamente, pela tradição, né, você foi criado à sua cabeça, o seu ori, por elementos, por Adjalá, que é o orixá que é responsável pela criação do ori, que se utilizou de um determinado elemento, vamos dizer, que é associado a Iemanjá, onde você tem lá, né, o elemento marinho, as águas salgadas, apesar de na África você tem aí o rio, né? Mas vamos dizer que seja nesse sentido, quando você inicia uma pessoa que tem esse ori para, por exemplo, o Baluaê, que é uma entidade, que é uma divindade que tem por elemento justamente a terra e o fogo, há de convir que pode ser um problema para esse ori, pode desestabilizar esse ori. Então, no meu ponto de vista, isso existe, e é por isso que existe o jogo, para que você decida, para que o zelador ou a zeladora, obviamente, verifiquem isso, tá? Então, isso é importante dentro da liturgia do candomblé, principalmente do queto que eu estou falando. Enfim, bom, Exu, então, detém filiação. Se vocês buscarem um livro que se chama História de um Terreiro Nagô, que é a história do Mestre Didi, que fala sobre o candomblé, fala sobre a casa, o Ileaxel Poafonjá, que é a casa da onde eu descendo, em Salvador. E ali fala, existem algumas listas de barcos. E existe um barco, uma filha de santo, que eu não me lembro o nome dela de cristão, mas o nome de iniciação dela é Exubi. Inclusive, há uma menção, eu só não me lembro se é nesse livro ou se no livro de Pai Agenor, aonde é dito pelo autor que essa filha de santo ela não gostava de ser filha de Exu, porque ela dizia que ela não queria ser filha do diabo, justamente por conta dessa tradição errada. Enfim, então, por conta disso, eu também vi há pouco tempo um vídeo onde eu até achei muito interessante o ponto de vista desse estudioso, que ele falou sobre a questão também de se iniciar Exu, aonde, por algum motivo, o zelador prefere não fazer isso naquele tempo, porque você tem como se você colocasse um alvo atrás daquela pessoa, já que você teria, além da questão de ser de candomblé, você ainda teria aí uma pecha maior de ser filho de Exu. Talvez por isso que agora temos muitos filhos de Exu aparecendo,
E isso eu acho muito interessante, muito importante, não só como filhos de Exu, mas também filhos de orixás ditos raros, como Euá, como Oba, como Logum-Edê, como o Shoguian, orixás que efetivamente não eram tão comuns. E isso é muito importante hoje, porque você tem aí uma retomada de ritos, tá? E uma disseminação onde você acaba não tendo mais aquela dúvida sobre como iniciar aquele orixá, porque tem fé de que a gente ainda vai conseguir uma união entre os zeladores, as zeladoras, importante para nós zeladores. Porque antigamente, se você perceber, muitos pais de santo, muitos zeladores, né? Não gosto desse termo pai de santo, mas muitos zeladores e zeladoras, elas se ajudavam nas iniciações. Chegavam até a utilizar a casa de um, casa de outro para fazer as iniciações. Isso era normal, né? Hoje em dia, existe uma vaidade em torno do rito, onde cada um existe dentro do seu reino e esse reino é intransponível, aonde os amigos zeladores eles só vão para a festa do Orucó, da saída, né? Que na verdade isso hoje em dia é muito mais comum, né? E os zeladores não permitem que haja mais essa interação. Isso é muito complicado, porque também eu fui criado numa época que quando você ia iniciar alguém, você pelo menos corria alguns jogos para confirmar aquele fundamento, confirmar aquele orixá, porque, afinal de contas, ninguém é dono da verdade, ninguém pode chegar e achar que ele é senhor de tudo. Então, cada vez mais que a gente divide conhecimento, quem ganha é a religião. Então, isso é algo que eu pretendo, né, continuar dentro da minha pouca idade ainda de santo. Eu tenho pouco tempo, né, eu tenho 25 anos de feito, 26 anos de feito. E isso, é claro que dentro do candomblé você está ainda no início. Tem muita coisa aí para você passar, para eu passar ainda. E é uma luta que eu espero conquistar. Fazer mais amigos, fazer contatos com zeladores, com pessoas que queiram agregar a religião. Enfim. Bom, falando um pouco aí mais de Exu, Exu ele tem um domínio sobre a sexualidade, ele tem um domínio sobre a magia, então isso também agrega mais ainda aquela coisa, né, sobre o proibido, né, porque quando você tem uma associação com o sexo, por exemplo, dentro da religião católica, obviamente você está falando aí do pecado, né, que também é outra coisa dentro da nossa religião, que não existe, né, o iniciado, ele, com o tempo, ele precisa, obviamente, saber o caráter, ter o seu caráter, tá? E o bom caráter, né, ele deve ser cultuado sempre, independente de isso estar ou não associado ao seu orixá. E Exu, quando você tem uma associação a Exu dizendo que ele é mau caráter, isso também é enganoso, porque Exu não é mau caráter, tá? Exu, pelo contrário, Exu ele testa o tempo inteiro o caráter de nós e, inclusive, o caráter dos orixás. Porque a partir do momento que não houver obstáculo, você não tem como testar isso, você não tem como saber qual o caminho que você vai seguir. Porque se você tem um caminho A que te leva a uma determinada situação boa, mas de uma forma tortuosa. E você tem o caminho B, que leva para a mesma recompensa, mas tendo que passar por cima de outras pessoas, qual o caminho que você vai escolher? E é isso que Exu faz. Exu testa.
né? Exu, ele está aqui justamente para mostrar o quão bom nós somos, o quão bom nós... o que nós aprendemos com a nossa estada aqui na Terra, né? Até que Babaico venha nos abraçar e, enfim, terminar a nossa missão. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Exu é um orixá que ele é muito importante dentro do panteão e deve ser tratado como tal. Suas cores, elas variam, né? Dentro do queto eles podem usar o preto e vermelho, mas também algumas casas utilizam o colorido, né? Todo um fio de conta com todas as cores, que também está correto, porque afinal de contas Exu é tudo. Então ele é dono de todas as cores também, ok? Então é isso, gente. Exu, como eu disse, ele pode ser iniciado sem problema algum, dentro, obviamente, de ritos próprios, específicos. Há algumas casas que falam que não se deve iniciar Exu na cabeça de mulheres, mas como eu falei, existiu uma mulher iniciada para Exu dentro do Ilê Axé Opofonjá, então é algo que a gente precisa rever. Essas questões de não se inicia orixá tal na cabeça de homem, na cabeça de mulher. Que isso também vai ficar para um outro vídeo, que é sobre essa questão também do transgênero hoje dentro das religiões de matriz africana. Ok? Bom, gente, é isso. Foi algo muito rápido, mas também vai ficar um vídeo muito longo se eu for me estender muito, porque Exu é muito complexo. Na verdade, os orixás são muito complexos. Mas se vocês quiserem mais alguma dúvida, quiserem colocar alguma pergunta, podem colocar nas perguntas, nos questionamentos, que eu vou respondendo aí na medida do possível. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado pela visita de vocês. Fiquem à vontade para se inscrever no canal e ative o sininho, porque cada vez que eu colocar algum vídeo novo, ele notifica vocês. Ok? Muito obrigado, até a próxima.